Boa noite, eu sou o professor Márcio Moreira, sou professor do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense, sou professor orientador do Núcleo de Estudos em Deglutição e Disfagia e das ligas de Fononcologia e de Fonoaudiologia Hospitalar da UF. Fui convidado pela professora Sheila Tamanini para participar desse evento, né, em alusão ao dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, né, que é a comemoração do Dia Mundial da Voz, e nós vamos fazer esse vídeo em parceria com o NEDOF, né, o Núcleo de Estudos em Deglutição e Disfagia Orofaríngea lá da UFSPA, e o NED-UF, que é o Núcleo de Estudos em Deglutição e Disfagia da Universidade Federal Fluminense. Bem, eu fiquei responsável por falar sobre as questões correlacionadas com voz e deglutição, né? E a gente, desde quando a gente sai da universidade, a gente faz essas correlações, né, de voz e motricidade orofacial, deglutição e voz. Por quê? Porque as estruturas anatômicas elas são compartilhadas por essas funções, né? Não só pela deglutição, voz, mas também fala, a própria respiração, né, que participa, é uma função primordial que participa de quase de todas as outras funções do sistema estomatognático. Então, não tem como não iniciar falando sobre o compartilhamento das estruturas neurais, né? Eu estou falando de pares cranianos. Dentro desse contexto, a deglutição ela é executada por conta desses mecanismos neuronais que ativam, né, tanto motor quanto sensitivo, dependendo do par craniano, né, da estrutura, a parte sensitiva ou a parte motora. Então, nós temos, participando desse processo, o trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. São estruturas que participam, que ativam determinados sítios anatômicos, e esses sítios anatômicos eles são compartilhados tanto pela produção da voz quanto pela execução dos movimentos do processo biomecânico da deglutição, tá? Então, para entender a deglutição, ela é um movimento sinérgico, né? São etapas, é um processo sinérgico que acontece, e ela envolve todas essas estruturas que estão não só que compartilham as funções, né, tanto de deglutição quanto de voz, e você tem aí a conformação das fases da deglutição. Então, nós temos a fase oral preparatória, a fase oral propriamente dita, a fase faríngea e a fase esofágica. Aqui nós vamos ter a presença dos pares cranianos que participam não só da produção de voz, né, lá na laringe, né, que é o órgão primordial da voz, e também da deglutição desde a fase oral, né? Então, a gente tem a presença do vago, que é um par craniano essencial da laringe, que participa de todas essas fases da deglutição. Então, se você tem uma lesão nesse par craniano, você pode fazer uma associação de que pode ter alguma alteração também na parte vocal, ou você utilizar esse diagnóstico diferencial. Se o paciente apresenta uma alteração vocal, fatalmente ele vai ter uma alteração de movimentação de prega vocal, e aí pode comprometer a parte de proteção de viária inferior durante a deglutição, que a gente vai ver isso mais à frente. Bem, falando da proteção de viária inferior, a gente tem movimentos, né? A gente tem processos biomecânicos que acontecem durante a deglutição e que ativam a laringe como sendo um órgão de entrada da via aérea inferior. Então, você tem todo um arcabouço neuromuscular que vai ser ativado, né, durante esse processo de deglutição. E aí existem eventos. Quais são esses eventos que impactam na laringe propriamente dita? A elevação, a anteriorização, o fechamento glótico, né? Então, a laringe, durante a deglutição, ela chega no ápice total em cima, né, aqui na elevação, e depois ela faz uma anteriorização. Quando ela faz esse movimento de elevação e anteriorização, a gente chama de excursão eolaríngea, porque a gente une os dois movimentos.
quando ela chega nesse patamar de execução de movimento, a gente está em apneia total da deglutição e ali todo o arcabouço laríngeo está fechado, está vedado, e aí o alimento passa pelo processo, né, na fase faríngea, para ser carreada para a fase esofágica e, consequentemente, chegar até o estômago. Então, esse fechamento glótico, ele, antes, quando eu era estudante, eu pensava que a primeira estrutura que fecharia nesse arcabouço, né, nesse processo, era a epiglote, e na realidade não. É o contrário, é uma pressão subglótica. Então, a proteção de véia inferior dentro desse contexto de apneia da deglutição, ela acontece de baixo para cima. Então, primeiro fecham-se as pregas vocais, depois as falsas pregas e, por final, o basculhamento da epiglote em cima do átrio da laringe, tá? E aí faz aí, então, a proteção de véia inferior, né? E aí, fazendo essa correlação com voz, deglutição, a gente tem algumas técnicas, né, associadas, que são técnicas voltadas para a produção vocal, né, para tratar o paciente com alteração vocal, e que são associadas com deglutição. Então, existem alguns estudos, por exemplo, que fizeram uma comparação da fase oral da deglutição do paciente com alteração de deglutição nessa fase e a aplicação do método Lee Silverman Voice Treatment, que é um método específico para paciente com doença de Parkinson. E aí observou o quê? Observou uma melhora do comportamento muscular das estruturas da fase oral da deglutição desses indivíduos. Então, aí uma contribuição, né, da biomecânica dos exercícios vocais, melhorando assim a biomecânica, a biodinâmica dos movimentos da fase oral da deglutição nesses pacientes com doença de Parkinson, né? Outra coisa também que a gente aprende na faculdade, que eu aprendi, que eu uso isso sempre, é a questão do componente molhado, a presença do componente molhado após a deglutição, né? E aí, assim, a gente entender que isso é um sinal sugestivo de que pode existir, né, um sinal sugestivo preditivo, que existe resíduo em região de hipofaringe ou na região glótica, aí a gente não vai conseguir visualizar isso, né, somente com os exames complementares. Aí você pode, sim, encaminhar esse paciente para fazer uma videofluoroscopia da deglutição ou uma VED, né, uma videoendoscopia da deglutição, onde você tem aí a visão do aparato laríngeo e também das outras estruturas envolvidas na deglutição, e aí você consegue identificar efetivamente qual local que ficou esse resíduo, né? E aí a gente pode lançar a mão do pigarro para fazer essa limpeza desse resíduo. Os meus amigos que trabalham com voz, eles falam que eu não vou para o céu, porque pigarro, para quem trabalha com voz, é um abuso vocal, né? Um estresse ali nas estruturas das pregas vocais, e que pode causar alguma lesão ali, lesão, né, de superfície. E então eles brincam comigo, eles falam que eu não vou para o céu, mas eu prefiro que o meu paciente proteja a viária inferior, eu prefiro que o meu paciente consiga deglutir de forma segura e eficaz, não comprometendo sua saúde pulmonar, né? E depois, quando ele tiver zerado da parte de deglutição, eu encaminho para os ambulatórios de voz para melhorar essas questões vocais o que efetivamente eles têm que dar conta, né? Então, assim, eu quero ir para o céu, gente. Enfim, e aí, assim, existe também outras manobras que são utilizadas na clínica de voz, como, por exemplo, a manobra de Valsalva, que ativa o fechamento glótico, né? Isso para a gente que trabalha com disfagia, a gente quer que efetivamente essas pregas vocais elas estejam funcionantes e coaptando total para proteção de viária inferior. Então, assim, qualquer alteração do fechamento glótico, seja para uma fenda, né, principalmente as mulheres que têm fenda triangular posterior fisiológica, a gente tem que ter esse cuidado de executar, de indicar exercícios que façam, né, que participem dessa biomecânica de fechamento total das pregas vocais para proteção de viária inferior.
para a gente não viabilizar no nosso paciente, durante as nossas terapias de deglutição, a aspiração de conteúdo alimentar, né? E essa é a nossa preocupação. Então, a manobra de Valsalva, né, e aí existem várias estratégias para esse tipo de exercício, a gente pode lançar a mão justamente para melhorar esse fechamento glótico e, consequentemente, melhorar a proteção de viés inferior, tá? A gente consegue também visualizar algumas alterações que estão relacionadas com voz e deglutição, né? E essas alterações elas podem advir de paralisias de pregas vocais, por exemplo, né? E aí, consequentemente, você tem uma alteração no fechamento glótico e também as sequelas de cirurgias ablativas de câncer de cabeça e pescoço, principalmente as laringectomias parciais, né? As laringectomias parciais, onde você não tem aí a proteção de viés inferior, você tem comprometimento das estruturas supraglóticas e glóticas, dependendo do tipo de cirurgia. E aí você acaba que, né, quando esse paciente ele realiza esse tipo de procedimento, ele retira o câncer, mas ele fica com sequelas, e essas sequelas podem impactar na dinâmica da deglutição, não só de voz, né, se tratando de uma cirurgia diretamente na laringe, mas também de questões relacionadas à deglutição por conta da retirada das estruturas que participam desse processo de proteção de viés inferior, principalmente em região supraglótica. Então, a perda da epiglote, a perda das bandas ventriculares, daquela região supraglótica, né, da loja supraglótica, e aí você tem um comprometimento do fechamento do átrio da laringe e, consequentemente, uma desproteção das vias aéreas inferiores, tá? E aí o que pode levar esse paciente à aspiração maciça de conteúdo alimentar, de líquidos e de saliva, né? A gente fica falando só disso, né? Só de comida, né? Mas pode ser disso tudo. Sem contar também do refluxo gastroesofágico, que também pode ir parar no pulmão do paciente por conta de uma aspiração química, né? De conteúdo gástrico por conta de refluxo gastroesofágico. Dentro desse contexto de alterações, a gente também tem a presença aqui de algumas doenças que a fisiopatologia ela vai interferir no comportamento muscular, no comportamento de determinadas funções do sistema estomatognático do indivíduo que vão alterar e que vão impactar na qualidade vocal, no processamento vocal, na produção de fala e na própria respiração do paciente e no processo biomecânico da deglutição. Então, a gente tem miastenias graves, distrofia muscular, doença de Parkinson, que eu já havia comentado, esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla, né? Todas essas doenças, claro, cada uma segue uma fisiopatologia e um comportamento de determinadas situações relacionadas ao próprio comportamento da doença, e isso impacta diretamente nesse processo da função específica da deglutição e da voz, tá? Então, é muito importante a gente conhecer esse comportamento fisiopatológico até para a gente lançar a mão das estratégias terapêuticas e ver se esse paciente vai se beneficiar de algum exercício advindo da terapia vocal, né, para a readequação, o rearranjo das estruturas anatômicas que vão executar movimentos e que vão participar da biomecânica da deglutição. A gente tem que usar bom senso nessas horas, porque nem todo exercício vocal serve para a terapia de deglutição. A gente tem que ter bom senso em relação a isso, entender o comportamento muscular, entender as limitações relacionadas à fisiopatologia daquela doença que aquele paciente tem. Então, é muito individual, a leitura é muito específica em cima do que o seu paciente te traz na sua clínica, propriamente dita, no comprometimento, né, dentro dessas funções de deglutição, de respiração, de fala. E aí a gente tem que ter esse cuidado, esse refino no manejo desse paciente na indicação de determinados exercícios. Nem todos os exercícios vocais são para pacientes disfágicos, tá? E, óbvio, a gente tem que ter esse bom senso, tá bom? E aí, falando da estrutura propriamente dita, né, da produção de voz, a gente tem que falar da laringe como um todo e
do nervo vago, né, que é o par craniano, que comanda todas as funções, né? A laringe ela é essencialmente inervada pelo vago. E aí a gente sabe que o nervo vago ele tem 3 ramos, né? Então a gente tem o faríngeo, o laringeu superior e o laringeu recorrente ou inferior. E esses 3 ramos eles vão executar determinadas funções dentro desse contexto de produção de voz, né? Elevação laríngea, elevação da faringe, vai participar desse contexto, desse arcabouço anatômico, do contexto biomecânico, né? E você tem aí determinadas situações, por exemplo, um paciente que tem uma lesão acima dos ramos, dos 3 principais ramos, dos 3 ramos, faríngeo, laringeu superior e laringeu recorrente ou inferior, esse paciente ele pode apresentar alterações de deglutição, ele pode apresentar ausência de tosse e ele pode apresentar ausência de pigarro e, consequentemente, ele pode também apresentar uma paralisia faríngea. E aí, se esse paciente apresenta uma paralisia faríngea, a fase faríngea da deglutição desse paciente vai estar comprometida, né? A gente não vai conseguir observar as peristalses faríngeas, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas eu vejo muito isso na literatura, os meus colegas de trabalho utilizando esse termo, peristalse faríngea, né? Se você for lançar a mão da semiologia, você vai ver que peristalse ela está relacionada com órgão tubular e com presença de músculo liso, de musculatura lisa, né? Porque é um comportamento do sistema nervoso autônomo. Então, eu não gosto de usar, eu gosto de usar ondas contráteis. Então, a gente não vai observar as ondas contráteis, até porque o arcabouço faríngeo ele é né, composto por 3 grandes músculos contráteis, né? Que são os músculos constrictores da faringe, né? Superior, médio e inferior, e que estão correlacionados com a laringe. E aí a gente tem essa alteração, né, juntando as 2 funções por conta do comprometimento, né, dessa musculatura, né, por conta dessa paralisia faríngea que vai alterar essas ondas contráteis ou as peristalses faríngeas, né, que muitos autores aí gostam de utilizar. Então, gente, eu acho que, basicamente, é isso assim, que eu tinha que falar sobre a questão, né, da voz e da deglutição. Eu reforço aqui a importância da gente ter coerência em lançar mão de determinados exercícios vocais na terapia de deglutição, né, para disfagia. Eu acho que a gente tem que entender a biomecânica desse exercício, entender a composição muscular, entender qual é o objetivo final disso, né? Observar, claro, a característica de cada paciente por conta da fisiopatologia, né, daquela doença que ele desenvolveu e ter essa coerência, né, e entender que existem determinadas limitações anatômicas, determinadas limitações fisiológicas por conta do processo de adoecimento do indivíduo, tá? Então, nem sempre a gente vai poder lançar mão de determinados exercícios vocais para todos os nossos pacientes, né? Isso não é uma receita de bolo, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, foi bem rapidinho. Eu tô com uma sensação de que eu esqueci de falar alguma coisa, mas enfim, agradecer o convite da professora Sheila Tamanini por essa parceria entre os nossos núcleos de estudos, né? O NEDOF e o NEDUF. Espero ter outras parcerias aí, com certeza, próximas, porque a gente só tende a crescer e a divulgar conhecimento científico para os nossos estudantes, para os nossos colegas de trabalho, e eu acho que isso é importante, tá bom? Então, um abraço para todos, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e fiquem bem.